Olá, meu nome é Ariel Campos Pinto e eu faço parte da graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, Brasil. E o título dessa comunicação é Da Economia da Melancolia à Melancolia da Economia, uma dialética do contexto trabalhista contemporâneo. E esse texto produzido para o Congresso faz parte de uma pesquisa de iniciação científica de título Entre o Luto e a Melancolia, elucidações acerca da subjetividade contemporânea dominada pela perda do trabalho no capitalismo, que está vinculado ao departamento do curso de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei e que conta com a orientação do professor Wilson Camilo Chaves, que é professor da graduação e do programa de pós-graduação em Psicologia, e também da Elizabeth Fátima Teodoro, que é doutoranda em Psicologia pelo PPG-Psi. Eu pensei em dividir essa apresentação em dois tópicos maiores e basilares, para que ao final eu possa fazer uma certa conclusão que me permita apresentar os resultados encontrados em nossa pesquisa. Alguns dos resultados. Esses dois tópicos serão, então, um primeiro, que seria uma pequena apresentação acerca da melancolia, sua história, e do que Freud compreende como melancolia, usando como referência dois de seus textos sobre o tema, o Rascunho G, de 1885, e o texto Luto e Melancolia, de 1917. Veremos que o primeiro texto já apresenta questões relevantes que serão desenvolvidas mais detalhadamente no segundo texto. Por isso, esse último compôs nossa pesquisa de maneira central, permeando todo o desenvolvimento de nossa reflexão. O segundo tópico que eu pensei para essa comunicação seria uma outra pequena apresentação, mas agora sobre o modo de produção capitalista, como foi estudado por Marx em sua obra O Capital, livro 1, publicado em 1867. Sobre esse aspecto marxiano da pesquisa, nos centramos no processo da expropriação, que, por permitir e criar a convenção do modo de trabalho assalariado, cria junto com ele uma separação abstrata entre o trabalho, a subjetividade e a mercadoria produzida. Pois bem, então antes de iniciar, eu gostaria de ressaltar que a melancolia foi e ainda é um tema muito importante para o processo histórico da humanidade e para o desenvolvimento tanto da filosofia, como das artes, da psiquiatria e também da psicologia, pois é uma afecção sintomática que toca o humano e transforma a sua percepção sobre a vida de diversas maneiras, e que carrega junto de si um certo paradoxo conceitual, estando relacionada por vezes com uma morbidade do corpo, né, e da personalidade, e por outras com um certo potencial criativo do humano. É dessa maneira então que Aristóteles, em seu texto Problema 30, desenvolve a percepção de que somente o melancólico seria capaz de uma concepção ética da virtude. Que isso a partir do postulado de Hipócrates acerca dos humores que seriam responsáveis pela determinação dos 4 tipos de temperamentos: o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e o melancólico, né, que tem uma relação com a desregulação da bilis negra no corpo. Então, essa bilis negra, causadora da melancolia, ela também estaria relacionada ao processo meditativo e criativo dos filósofos de sua época. Ou seja, para Aristóteles, a melancolia seria um estado de humor no qual o humano conseguiria direcionar o pensamento para dentro de si e alcançar uma verdade escondida para aqueles não melancólicos, lhe permitindo uma excelência de caráter e de conduta e sendo então uma capacidade de filosofar. E aí, na Idade Média, a palavra melancolia passa a designar um acontecimento de ordem religiosa, que está ligado à desesperança da salvação, visto que ali naquele momento o referencial era religioso. E já na Idade Moderna, com o desenvolvimento da ciência psiquiátrica e de suas classificações, o termo começa a ser substituído pela palavra depressão. Momento esse em que a afecção é transformada em pura expressão de um corpo doente. Situação que passa a desconsiderar totalmente tanto a medicina antiga dos temperamentos, quanto a concepção aristotélica de um possível potencial filosófico. Passemos então à modernidade e ao momento em que Freud pôde conceituar a melancolia a partir de um olhar econômico e libidinal. Freud então trata a melancolia inicialmente
sendo esse pensamento um que vai persistir por sua obra, né, como a gente disse no primeiro texto e no segundo texto, como uma hemorragia libidinal, algo como que uma ferida causada no aparelho psíquico e que converge toda a dor do sujeito para aquele ponto específico. E por se tratar de uma hemorragia, o que há é uma eterna perda das capacidades de investimento desse sujeito. Mas se ele trabalha em termos de uma hemorragia, ou seja, de uma ferida aberta que dói incessantemente, podemos nos perguntar do que se trata essa dor e o que a causou. Freud nos explica então que o que desencadeia a melancolia para o sujeito e que cumpre a função de iniciar esse processo de desinvestimento no mundo é a perda de um objeto de amor. Mas somente uma perda não é suficiente para explicar a particularidade da melancolia, que causa no sujeito uma indescritível relação de autoflagelo e que o inicia nos mais íntimos e vis campos da satisfação. Para Freud, a perda de um objeto amado não é por si só a causa da melancolia, pois essa perda também se dá no luto. E nesse processo, o que ocorre é a gradativa transposição da libido, que antes era investida no objeto que se perdeu, e que aos poucos pode ser direcionada para outros objetos da cultura, causando a paulatina diminuição do sofrimento psíquico pela perda. Pois então, na melancolia, não basta a perda do objeto. Há de acontecer algo mais para que o sujeito se veja tão preso àquilo que não possui mais. Freud ainda nos lembra que a perda desse objeto que não é referida somente àqueles objetos do mundo, mas também uma perda de um ideal de satisfação. Ou seja, o sujeito que perde um referencial imaginário de completude quanto à sua existência pode também se ver inserido no processo do luto e ou na melancolia. Freud então nos mostra que o que vem diferenciar o luto da melancolia é justamente a identificação do sujeito para com esse objeto já perdido. O sujeito introjeta dentro de seu eu a representação do próprio objeto que não existe mais e que, por consequência, não permite mais seu uso enquanto algo que possa lhe satisfazer. Portanto, na melancolia, como tratada por Freud, o que há de fenômeno é uma dor de viver, que posteriormente Lacan dirá ser uma dor de existir. Freud, então, ao nos dizer sobre as causas dessa dor e se referir à identificação do eu com o objeto perdido, diz que a sombra do objeto recaiu sobre o eu, transformando esse eu no próprio objeto morto por meio de uma identificação narcísica, de busca por um ideal de satisfação. O sujeito melancólico, então, tenta recobrir a falta que faz o objeto para sua libido, se transformando ele mesmo no objeto. Porém, ele não encontra satisfação objetal nessa relação, somente a satisfação narcísica, o que permite ao supereu se voltar contra o eu e o reprimir, fazendo uso de todo o ódio contido na ambivalência da pulsão, para assim alcançar um determinado grau de satisfação masoquista. Então, esses termos eles podem estar um pouco confusos em primeiro momento, mas isso se deve ao tempo limitado que aqui a gente possui. Porém, eu espero que com o desenvolvimento posterior dessa comunicação as ideias vão ficando mais claras. E eu quero ainda poder me afastar desse ideal patológico da melancolia. E para isso eu peço que entendam e se atentem ao mecanismo econômico da melancolia, que se refere à identificação do eu com o objeto perdido e à consequente anulação da experiência de satisfação desse eu, ou seja, o desaparecimento do próprio eu. O eu, né, essa instância organizadora das possibilidades de satisfação do mundo. Satisfação do sujeito, desculpa. Passarei agora, então, ao processo de estabelecimento da lógica e do discurso capitalista vigente em nossa época. E, posteriormente, retomarei a melancolia. Marx, então, ao caracterizar o processo de estabelecimento do modo de produção capitalista, se refere a uma inversão de valores que se constrói na cultura. Ele diz que a partir da nova configuração dos meios de produção, que foi iniciada com a expansão das relações mercantis, mas também e principalmente com a transformação das propriedades comunais do feudalismo
em propriedades privadas centradas na possibilidade de produção de riquezas e na acumulação de riquezas, o que ocorre na estrutura da sociedade é uma expropriação geral dos trabalhadores e de seus modos de produção. Isso quer dizer que o trabalhador camponês, que antes produzia suas mercadorias de modo artesanal, ligadas ao uso e à satisfação de suas necessidades, ou seja, mantendo a prevalência de uma produção manufatureira, agora não mais tem acesso às terras para a produção, e muito menos ao novo maquinário que surge a partir da Revolução Industrial, sendo forçado pelo regime de acumulação do capital a se submeter ao maquinário burguês industrial e vender sua força de trabalho para produzir mercadorias. Essas mercadorias, que agora estão socializadas no mercado, não cumprem mais a função de satisfazer as necessidades de vida desses trabalhadores, mas servem como valor relativo da força de trabalho e equivalente ao valor de todas as outras mercadorias. Pois agora a mercadoria é voltada unicamente para o processo de troca, tendo no dinheiro o seu equivalente universal. O dinheiro, então, é inserido no processo de satisfação das necessidades dos indivíduos como esse valor universal equivalente, capaz de acessar todas as mercadorias, inclusive a própria força de trabalho, que é paga com dinheiro e se torna mercadoria como todas as outras. É no processo de pagamento pela força de trabalho do trabalhador, que é importante ressaltar que é sempre menor do que ela realmente vale, que o capital consegue se expandir. Então, o trabalhador subjugado e expropriado pela lógica do capital, ao produzir uma mercadoria que não lhe pertence e que, como produto de seu trabalho, representa somente o mais abstrato de sua realização, produz um mais valor para o capital, que é justamente a substância expropriada do trabalho e que é subtraída da força de trabalho diretamente aplicada no processo de produção. Pois então, podemos perceber que no capitalismo, mesmo hoje, com configurações sociais diferentes e com a ascensão do neoliberalismo, o que permanece como modo organizacional da classe trabalhadora e dos meios de produção é uma extensa e violenta expropriação das qualidades concretas do trabalho. O que há é uma separação dos trabalhadores do sentido concreto de seu trabalho, restando somente a abstração da produção que visa a troca e a acumulação do capital. Ou seja, essa abstração retira do trabalhador, objetivamente, as mercadorias produzidas por ele e seus meios de subsistência e, subjetivamente, a qualidade dialética de formação da personalidade e de transformação do mundo que está contida na atividade do trabalho. Tudo isso envolve o processo da expropriação produzida pela classe dominante no capitalismo. Então é hora de retomar a melancolia. Eu gostaria de sustentar então a hipótese de que há uma correlação radical e essencial entre esse modo de organização do trabalho no capitalismo e a economia da melancolia, como relatada anteriormente, enquanto uma perda sentida pelo sujeito em sua relação de satisfação com o objeto que se faz perdido. Essa correlação aparece a nós quando nos apoiamos no que Freud chamou de um mal-estar na civilização. Ele diz que esse mal-estar seria um fruto do estabelecimento normal da civilização, não havendo possibilidade de o sujeito se subtrair a ele. Dessa forma, ao relacionar a civilização ao necessário rebaixamento das exigências de satisfação da pulsão, o que Freud nos demonstra é que não há cultura sem um dispêndio de satisfação, e que para alcançar essa satisfação, possível na civilização, os sujeitos devem se submeter à lógica simbólica da cultura e seus meios de normatização dos afetos. Sendo assim, cada época carrega junto de si um modo especial de realização dos sujeitos e um mal-estar próprio de sua época. É a partir desse modo específico de satisfação exigido por uma época que pensamos ser possível ver no capitalismo e no seu modo de organização baseado na expropriação das qualidades criativas do sujeito, uma relação com a economia da melancolia. Pois os sujeitos, subjugados às demandas do capital e relegados ao seu lugar de indivíduo desamparado do processo de relação social, são forçados
a se identificar com o valor social que é suposto e não concreto, o valor do capital. Porém, não é somente a identificação com o valor capital que lhe transmuta as capacidades de satisfação, mas é que o capital enquanto valor não existe. Ele só se presta e se faz valer no infinito processo de sua autovalorização. Uma valorização que somente se dá com a anulação da experiência dos trabalhadores em seu processo de trabalho. O sujeito trabalhador, então, não vê possibilidade de se ligar ao seu próprio trabalho, restando para ele somente a identificação com o que foi morto e expropriado, ou seja, o fruto de seu trabalho enquanto autorrealização de si mesmo. Então, a melancolia, como uma representação econômica, viria para demonstrar que o sujeito trabalhador, subjugado à lógica do capital, somente se identifica com o objeto perdido de seu próprio trabalho, seja ele a atividade abstrata ou mesmo a mercadoria expropriada. Pois, no fim, o que resta a esse trabalhador, identificado aquilo que não lhe pertence, é somente o sintoma do mais-valor, que se configura justamente na expropriação da qualidade de satisfação do sujeito. Um mais-valor voltado unicamente para a acumulação do capital e não para o desejo do sujeito. Essa então foi a nossa comunicação aqui no Congresso e eu convido a todos vocês a poderem conferir depois o artigo que vai estar sendo publicado nas atas e que vai contar com mais detalhes e mais tempo para poder discutir todas essas questões que estão muito intricadas umas nas outras e que demandam uma reflexão mais meditativa, né? Algo que o capital não permite a gente fazer. Então é isso. Muito obrigado e até mais.